Como é gostoso louvar ao Senhor, né, amados? Como é gostoso abrir os nossos lábios para dizer: Jesus, és tudo para mim. Jesus é a razão do meu viver. Quanta gente que não valoriza a vida. Quantas pessoas que nem sequer imagina que esse fôlego que ele tem, esse ar que ele respira, é dado gratuitamente por Deus e não valoriza. Por quê? Não conhece. E o profeta Oséias disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu não vou falar disso, abençoados. Nós vamos falar dessa graça abundante que é cantada, que é pregada, que é ensinada nesse ministério. E por isso você, eu, nós reinamos em vida. Porque nós recebemos tudo que Jesus fez por nós, gratuitamente. Glória a Deus. Né? Glória a Deus, porque Ele fez gratuitamente. Falar em glória a Deus, você já deu graças a Deus hoje, abençoado? Não, graças a Deus, né? Pelo novo anjo chamado Setembro, graças a Deus pela vida de vocês, graças a Deus porque você está em graça, graças a Deus porque você recebeu um novo coração, onde habita o Espírito Santo de Deus, que faz morada e te dá o perfeito entendimento. Graças a Deus. Quanta coisa a gente tem para agradecer ao Senhor, né, amados? E olhando assim, nós vamos meditar na palavra do Senhor, vamos refletir nesta noite, mas olhando assim todo mundo, as pessoas vão, as pessoas vêm, as pessoas conquistam, as pessoas correm atrás, as pessoas trabalham, uns estão na batalha, na luta, outros não entendem o agir, a manifestação de Deus, e por isso perecem, como o profeta diz, porque não conhece aquilo que já foi dado gratuitamente por Deus. E nós somos privilegiados. Fala, olha, nós somos privilegiados por estarmos nesta graça, por ter o Espírito Santo revelado, esses mistérios maravilhosos que hoje nos faz reinarmos em vida e vivermos esta abundante graça que nós cantamos. Porque abençoado aí fora o mundo geme. Porque, pastora Luzia, ontem eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa te olha assim, olha para a sua carne. Por que não tem que ser assim? Por que você está vestida assim? Por que você está falando assim? E eu falando da graça para aquela pessoa. E eu disse, abençoado, a graça não é para a carne, a graça é para o teu espírito. O que Jesus fez é para o teu espírito. Nós não estamos aqui, por isso que eu falo, como nós somos privilegiados, abençoados, de receber alimento sólido, de receber revelações, o exímio conhecimento da palavra de Deus. Como isso nos faz, sabe, assim, abençoado, gratos a Deus. Porque se nós estivéssemos lá, nós não tínhamos essa liberdade. Nós não tínhamos essa alegria de saber que hoje nós estamos reinando em vida por uma palavra que nos foi revelada. Por uma palavra que chegou até a mim, chegou até você. E hoje nós damos brado de alegria, nós rejubilamos, porque esta graça chegou até a mim e até você. Por isso nós somos o povo, eu falo, mais do que especial. Amém, amados? Então, vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor tem maravilhas, o Senhor tem milagres. Ah, gente, eu ouvi tanta coisa bonita hoje. Olha, a gente vai para aquele culto de oração e a gente ora, mas o Espírito Santo conduz de tal forma, abençoado, que você fala assim, meu Deus, é Ele na tua vida, é Ele na vida da pastora, é Ele na vida dos irmãos que oram. Vai orar, abençoado. Está precisando de alguma situação, está precisando de uma vitória, está precisando do mover de Deus na tua vida? Vai falar com Deus, porque Ele é poderoso. Jeremias 23 diz que Ele não é somente Deus de perto, mas também Deus de longe. Então, abençoado, não sei onde você está, se é distante, se é longe, se é em outro lugar, mas Ele é aquele que ouve e que responde oração, independente da distância. Amém?
Olha quem nós servimos, um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que se manifesta, um Deus que faz todas as coisas para a glória dele e por amor a nós. Amém? Glória a Deus. Então, abençoado, conversando com aquela pessoa, eu fiquei pensando assim, falei, poxa vida, como as pessoas aí fora não têm conhecimento. Por isso, nós vamos dizer uma palavra assim, há uma necessidade de falar da graça, de pregar Cristo Jesus. Porque o que se prega, o que se ensina, é aquilo que o homem diz. Que não é para fazer, que não é para pintar, que não é para usar, que não é para fazer desse jeito. Então, assim, ele dá ordens, como se ele tivesse ido para a cruz, morrido por você, pagado um alto preço para te dar essas instruções, que são falsas. Hoje, em graça, nós podemos olhar e ver o quanto o Senhor fez por nós. E o quanto nós somos privilegiados de receber esse verdadeiro entendimento, essa palavra, esse conhecimento que nos faz gerar vida e nos dá essa alegria de viver e adorar ao Senhor e de falar, abençoado. Aonde você estiver, automaticamente você vai falar dessa graça. Porque alguém vai olhar para você e você vai estar falando, porque uma das palavras que eu disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bonito isso. Falei, não, isso não é bonito não, isso é palavra. Não é filosofia. Isso é palavra, está escrito. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá no João. Mas as pessoas parece que ainda andam presos. Muitos presos, aprisionados, olhando para o homem. Então, amado, nós vamos lá em 2 Tessalonicenses, que nós vamos ver o quanto o Senhor fez por nós. Como é maravilhoso a gente entender esses mistérios de Deus. Olha, 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Graças te dou, Senhor, por esta palavra. Graças te dou por este mover do Senhor sobre nossas vidas. Porque o Senhor nos resgatou, nos tirou, sabe, de um sistema falido. Você já parou para pensar e para agradecer a Deus por isso, abençoado? Se você não tivesse recebido pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, a revelação dessa graça, nós estaríamos fazendo tudo o que eles fazem hoje. Porque o homem diz que não pode, que tem que ser desse jeito, e ele pega como estatuto, como ordenanças, e joga para a igreja. Enquanto que ele devia fazer o quê? Pregar a graça, mostrar o que Cristo fez na cruz por nós. 2 Tessalonicenses, acharam aí, abençoados? 2, o verso 13 diz assim: devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que Paulo está trazendo para nós? Se o pregador, se o pastor, se o sistema, se as pessoas ensinassem a graça, isso é graça. Isso é o mover de Deus. Que nós já fomos, desde os tempos antigos, escolhidos por Deus, salvos, desde os tempos eternos, as pessoas não estariam aí preocupadas com o que ia vestir, com que jeito ele ia ser, qual roupa que ia agradar, qual é o traje, qual é a cor, qual é o comprimento, qual é o tamanho. Eles estariam preocupados e querendo agradar a Deus. Porque nós recebemos esta palavra como conselho de Paulo, como Paulo ensinando aos tessalônicos, para que eles ficassem firmes na palavra, para que eles ficassem conscientes. É isso que a igreja do Senhor Jesus tem que ensinar nos dias atuais. A graça, pregar Cristo, ensinar e que você
tem muitas bênçãos, que você tem uma herança, que você tem um tesouro que foi reservado para o Senhor, porque todas as coisas o Senhor já fez por você. Você não precisa mais acrescentar nada, nenhuma barganha, você não precisa acrescentar nada para agradar ao homem, porque você já foi chamado, escolhido por Deus, desde o princípio, para a salvação. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras. O que eles fazem? Obras. Porque tem que aceitar, porque tem que batizar, porque tem que levantar a mão. Jesus disse a João, foi eu que escolhi a vós, não foi vós. Por que a gente tem que aceitar? Amados, quanto à igreja, aí a gente olha assim, eu, você, nós que entendemos a graça, quanto nós temos que pregar. Quantas pessoas que não têm olhos iluminados. Esta graça nos dá uma liberdade assim, abençoado. Não é arrogância, presunção, não, mas assim, uma liberdade de falar, glória a Deus, eu sou livre de todas as coisas. Não libertinagem, não, jamais. Temor a Deus. O temor, lá Salomão fala que o princípio da sabedoria é o temor. Então, o temor a Deus, ele barra. Para você não ser um libertino em graça. Em graça você tem a liberdade de servir ao Senhor, de falar das grandezas que o Senhor fez, mas não viver na libertinagem, mas na alegria do Espírito. Sabe, olha, não dá vontade de você colocar assim, ó, um cartaz bem grande. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou justificado, sou abençoado, sou salvo, porque o Senhor já fez todas essas coisas por mim. Eu não estou presa a nenhum rudimento, nenhuma obra e nada, nenhuma hierarquia que um homem venha dizer. Não pode, não tem que ser assim, não pode pintar, não pode cortar, não pode fazer. Porque as pessoas estão cegas, sem entendimento. E o que a palavra diz? Quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco, cairão na cova, porque eles não têm direção. Mas graças a Deus, nós temos a graça que nos ensina todas as coisas. Com a graça fica claro que nós somos mais do que vencedores, abençoados. E como diz aqui, ó, verso 13, devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, na fé e na verdade. Então, meu corpo não é santificado porque eu deixo de usar, porque eu não pinto, porque eu não corto, porque não é isso, abençoado. A nossa santificação está aqui. Olha, amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha para o seu irmão e fala, Deus te escolheu para a salvação desde o princípio. Deus te escolheu desde o princípio para a salvação. Olha que glória. Deus te escolheu desde o princípio para a salvação. Só que a gente ficou por aí, né, abençoado? Andando, ouvindo o homem, pregando e saindo vazia, entrando vazia e saindo pior. Porque nós não tínhamos esse entendimento. Mas hoje, pelo Espírito, pela santificação, pela verdade, a graça é a verdade. A graça é essa maravilha desses mistérios que estavam ocultos, que para muita gente ainda se encontra ocultos e bem camuflado, bem guardado, trancado, sabe, debaixo de 7 chaves, porque eu não sei como a pessoa fica lá olhando rudimentos e colocando na vida da pessoa, como se aquilo fosse acrescentar alguma coisa na vida espiritual. Porque não acrescenta. Ele não traz nenhum benefício. Pelo contrário, a pessoa fica aprisionada, achando, pensando, entre aspas, que está agradando a Deus, enquanto que ela não está agradando. Por isso, há uma necessidade da gente falar dessa graça. Há uma necessidade muito grande por onde eu passo, por onde eu vou, por onde eu ando, aonde eu trabalho, aonde eu convivo, por onde quer que eu vá. Há uma necessidade de eu falar. Embora que as pessoas não dêem ouvido, muitas não é bem assim, mas nós temos que falar, sabe por quê, abençoado? Eles não são ensinados. Eles não aprenderam do Jesus Cristo ressuscitado. Eles ainda vivem falando do Jesus de Nazaré.
O Jesus lá de Betânia, o Jesus que andou sobre as águas, que fez maravilhas. Sim, ele fez. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele faz hoje também. Se você crer, ele faz. Porque ele ressuscitou, porque ele fez todas as coisas para nós. Ele já fez tudo que nós tínhamos que fazer, abençoado. Porque nós não íamos... Como a gente ia pagar uma salvação tão grande dessa? Ele vai e nos escolhe pelo Espírito, pela verdade, pela fé hoje. O justo vive por fé. E pela fé nós vencemos, nós avançamos e nós conquistamos, porque nós temos o Jesus Cristo ressuscitado, reinando em nossas vidas, nos dando a direção e falando conosco a cada momento. Porque se você ora, você busca o Senhor, Ele te dá uma resposta. Se você busca o entendimento, ora, você lê, você medita, o Senhor te dá o entendimento. Então, abençoado, nós temos todas as coisas. E aí nós vamos lá no 2 Timóteo, abençoado. 2 Timóteo, no capítulo 1. Glória a Deus. O versículo 9. Lá no Tessalonicense, ele nos salvou desde os tempos antigos. Em 2 Timóteo 1,9, ele diz: quem nos salvou? Quem nos salvou? O Senhor. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Aí a gente pergunta: que vocação que eu tenho? Falar da graça. Quando você olha para abençoado, eleito, você sabia que você... Aí você começa a falar. Sabia que você já é salvo? Sabia que você já foi justificado? E que está escrito que Jesus morreu pelos seus pecados, Romanos 4:25, e ressurgiu para a sua justificação. Você está dizendo que ele é livre de condenação. Ele está justificado diante de Deus. Abençoado. Isso é maravilhoso. Isso é uma pedra preciosa para a vida do ser humano. Enquanto que tem muitos aí que acham que é um vermezinho. Eu sou um povozinho, um povinho de Jacó. Abençoados. A nossa mente tem que olhar aqui para Cristo. Jesus Cristo, o ressuscitado. Eu li 2 Timóteo 1,9, né? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Então não é por obras. Não é porque você vai fazer, porque você não vai deixar de fazer, porque você não vai usar. Não é esse tipo de obra. Ou porque eu tenho que subir no monte, ou porque eu tenho que fazer tal jejum, porque eu tenho que fazer tal campanha, correntes. Não é obras. Não é por obras, olha o verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Foi hoje, abençoados? Foi ontem? Quando é que Jesus nos deu essa graça? Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, está lá em Efésios. Ele nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Está vendo como falta as pessoas entenderem o que Jesus já fez por cada um? O que falta as pessoas compreender que tudo aquilo que Jesus já fez está pronto, está consumado, está determinado, já foi determinado desde antes dos tempos eternos. Olha, que maravilha! E quanta gente ainda chama, vem aqui, levanta a mão. Quem está aqui hoje pela primeira vez, vem aqui. Não é assim que eles fazem? Vem aqui, vou orar por você. Cuidado se sair daqui, você não tem outra chance. Hoje, Jesus está te chamando. É assim que eles fazem. Então, assim, abençoado, não é pregar contra o sistema, tem que pregar contra todo esse falso entendimento, todo esse falso ensinamento. Porque não é assim, as ovelhas são de Jesus, elas são salvas desde os tempos eternos. Você que está aqui ouvindo, glória a Deus pela tua vida, que você tem um entendimento. Mas tem muitas pessoas aí fora que não entendem, que não recebem esse entendimento e fica aí se sentindo um coitadinho, um miserável,
pobre, desgraçado. Não, abençoado, o Senhor já fez. Olha que maravilha, ó. Nos salvou, nos chamou. Olha, diz, Ele me salvou. Ele me chamou com uma santa vocação. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi hoje abençoado? Não. Vai continuar no versículo aí para você ver. Olha, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus, isso é mover de Deus, é propósito de Deus. Já estava nos planos de Deus, de você reinar em vida, de você estar em graça, de nós estarmos aqui, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Por isso, abençoado, há uma necessidade da gente falar da graça e pregar a Cristo. E ensinar o que Jesus Cristo já fez por cada um. Porque as pessoas estão sem conhecimento. As pessoas estão sem esse entendimento. Não tem esse olhos iluminado, abençoado. Continua ali achando que, né, tem que ser daquele jeito. Porque o falou, porque é o ministro, porque o bispo disse. E aí a pessoa fica rodeada de doutrinas, de ensinamentos, de coisas que armazenam na sua mente e ela não tem, só pelo Espírito de Deus, a capacidade de dizer não, porque ela fica envolvida. Então, a nossa oração é que o povo de Deus, os chamados, os escolhidos, os predestinados, eles recebam o verdadeiro entendimento, recebam olhos iluminados e a mente de Cristo, para que eles percebam que há um caminho, que ainda com todo esse mundo conturbado, ainda com todas essas, né, ministrações erradas e ensinos de prender, de abafar o povo de Deus, de enganar o povo de Deus, sabe? Tem um escape. Na hora que o Espírito Santo de Deus quiser, aqueles que são verdadeiramente chamados, escolhidos com essa santa vocação, eles vão estar de uma certa forma, recebendo o perfeito entendimento. Seja pelo YouTube, seja por você, seja através do evangelismo, que seja através das redes sociais, que seja aqui, falando, ou lado a lado, ou na vizinhança, mas com certeza o Espírito Santo há de trazer os que são chamados e predestinados desde antes da fundação. Olha, os tempos eternos abençoados, desde antes da fundação, fomos escolhidos, fomos predestinados, o Senhor fez todas as coisas, Deus não está fazendo agora. Como errado, né? Vem aqui, eu vou orar por você, o Senhor vai, se você sair daqui hoje sem confessar Jesus, tudo errado. Olha aqui. Não foi hoje, não é amanhã, não vai ser no domingo que vem. O Senhor já chamou, o Senhor já escolheu, desde antes da fundação do mundo. E glória a Deus, porque Ele é soberano e reina como tal. Ele é soberano e Ele age como tal. Ele reina com soberania sobre todos aqueles que são chamados para uma santa vocação. Agora nós temos que perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a minha vocação? Porque o Senhor nos chamou e nos deu, né? Com certeza Ele nos outorgou alguma coisa, mas se você chegar ali na frente e se você falar com alguém abençoado, você é salvo, você já está fazendo aquilo que Jesus Cristo quer que faça. Não é tem que fazer para merecer, tem que se esforçar. Não, abençoar. Jesus Cristo já fez. Receba por fé. O justo vive por fé. E nós vamos dizer essa palavra porque nós temos que pregar a Cristo ressuscitado. Não o homem com obras, não o homem que dita algumas ordenanças. Não. É Cristo Jesus e esse ressuscitado. Glória a Deus. Como é maravilhoso a gente entender o que o Senhor já fez por nós. Abençoado, você não é qualquer um, você é muito, 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 milhões de vezes muito especial para Deus. Se você passa por alguma situação, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ore porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não sei que situação ou qualquer situação que venha nos afligir, que venha nos tirar, né, a nossa, né, tirar da nossa
sei lá, saúde ou qualquer situação abençoada. Mas nós temos que entender que todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então não importa a situação, não importa, nós sabemos que nós temos um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Não espera do homem, espera em Deus. Não espera do médico, espera em Deus, porque a última palavra vem dele. Glória a Deus. Abençoado ainda em 2 Timóteo, nós vamos ler capítulo 4. No capítulo 4, do versículo 2. Eu acabei de falar. Aqui. Prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Trocando em miúdos é o que eu acabei de dizer. Porque quando alguém que não te ensina Cristo, ele está pensando, ele é mestre, ele está pensando na sua cobiça. Ele está pensando em granjear, ele está pensando em enriquecer. Ele está pensando que ao trazer, ao você ajudar, ao você colaborar, traga seu envelope, faça corrente, não sei do que, traga tal oferta para você, sabe, abençoados? É cobiça. É isso que nós acabamos de ler aqui. E aí, o mundo aí fora está assim. Porque as pessoas vão à procura de Jesus. Estão necessitadas, estão doentes, estão aflitas, estão precisando de uma resposta. Elas querem resposta para a saúde, elas querem resposta para o emprego, para a porta aberta, para a casa, para a compra de apartamento. Eu estou numa correria e todo mundo está na correria e as pessoas vão atrás de Deus. Mas quando chega lá, não é ensinado Deus. Não é pregado um Cristo, aquilo que Ele já fez por você. É ensinado o que você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que trazer. É assim que é o sistema. E sabe o que resulta isso? Um monte de gente que não tem entendimento, que não sabe nem que eles são salvos pela graça. Eles não compreendem que essa salvação é um dom de Deus. Eu tenho que fazer a oração de tal hora, porque senão eu estou longe de Deus. Abençoado, você pode orar a qualquer hora. Andando, trabalhando, em espírito. Você pode ajoelhar, você ajoelha. Não tem problema. Ezequias orou deitado. Ele estava enfermo e ele orou deitado. E Deus ouviu a oração dele deitado. Então, o importante é você ter essa comunhão com o Senhor. É você falar com o Senhor e saber em quem você tem colocado a sua confiança. Em quem você tem crido. Então, amados, aqui nós não temos cobiça. Aqui ninguém tem interesse a nada. O nosso objetivo aqui é pregar Jesus Cristo e esse ressuscitado. Porque Ele já fez tudo por você. Ele já te salvou. Então é isso que faz você ser mais do que vencedor. Você recebe palavras de vida eterna. Palavras que te faz você reinar em vida. Você receber a graça. Falar da graça. Pregar Jesus Cristo. Não é com enganação. Entender que você foi eleito desde os tempos eternos, escolhido, uma tão grande salvação desde tempos eternos. Quem é que entende aí? Não, se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Se eu não me esforçar, eu não vou ser salvo. Gente, olha, tempos eternos. Jesus Cristo tem que ser pregado. Aqui, ali, através da minha fala, da sua fala, Jesus Cristo, porque o de Nazaré morreu. Mas eles insistem em continuar falando de Jesus de Nazaré, porque aí vem as obras, né? Aí eles puxam, aí eles seguram, e aí eles acorrentam as pessoas. Mas a nossa missão, abençoados, conhecendo essa graça maravilhosa, é pregar Cristo e esse o ressuscitado. É falar desta graça maravilhosa, graça que nos libertou, graça que nos salvou, graça que já nos abençoou, essa graça que já nos justificou e em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém, amados?
Então, abençoados, eu vou terminar com Colossenses 3. Colossenses 3, nós vamos finalizar aqui. Graças a Deus pela essa graça maravilhosa. Diga assim, abençoado, graças a Deus por esta graça maravilhosa que me foi revelada. Oh, glória a Deus, você foi um mais que bem-aventurado, você foi um privilegiado por Deus. Ó, Colossenses 3, verso 1 diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém, amados? Nós já ressuscitamos com Ele, nós buscamos a Ele, nós temos que pregar a Cristo, falar desta graça, porque o material vai ficar aqui, né? As obras para nada serve, não tem validade alguma, então não cabe a nós falar, mas falarmos dessa graça que nos trouxe essa liberdade em Cristo Jesus. Graça e paz a todos vocês, e o nosso apóstolo vem trazendo a mensagem da noite, e glória a Deus pela tua vida, amados.